Olá, realeza! Como você está? Espero que muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje nós estamos começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Desta vez eu quero compartilhar com você a minha experiência de leitura com o livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. Eu já mostrei esse livro aqui algumas vezes para vocês, inclusive no finalzinho do ano passado eu compartilhei que essa era uma das minhas metas de leitura para esse ano, né? Eu queria muito ler esse livro e agora finalmente eu vou tirar essa meta aí do papel. A verdade é que eu já comecei a ler esse livro uma vez, foi lá em 2020, se eu não me engano. Comecei a ler em uma outra edição dele que eu tenho no meu Kindle e eu gostei muito da leitura. A leitura é muito envolvente, muito interessante. Já comecei levando vários tapas, sabe, aprendendo várias coisas. Mas na época, sabe, eu tenho a mania de ler vários livros ao mesmo tempo. E na época eu estava lendo vários livros ao mesmo tempo. E aí eu acabei deixando esse de lado, não porque o livro é ruim, eu gostei muito da leitura, mas porque outros livros acabaram me envolvendo mais. Eu tenho essa mania, às vezes eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo, aí alguns eu consigo terminar, outros acabam ficando pra trás, não necessariamente porque o livro é ruim, às vezes o livro é muito bom, mas porque eu acabei me envolvendo com os outros livros mais, sabe? Foi o que aconteceu na época. Mas agora, finalmente, eu vou fazer essa leitura e eu quero compartilhar ela com vocês. Sabe, eu sei que esse livro tem muito potencial, porque ano passado eu participei de uma conferência da Editora Fiel, que é a editora que publicou esse livro, e foi justamente nessa conferência que eu ganhei esse novo exemplar do livro, essa nova edição. Como eu disse, existem duas edições aqui no Brasil. Eu tenho a versão antiga que está disponível no meu Kindle, vou deixar a capa aqui para vocês conferirem, e essa versão foi lançada ano passado, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Foi lançada ano passado, justamente um pouquinho antes da conferência que eu participei. Justamente, a nova edição, a segunda edição de 2021. A outra edição é de 2015. E aí eu ganhei essa edição porque eu participei da conferência, né, uma conferência de mulheres, né, que a Editora Fiel faz todo ano. E todas as conferencistas ganharam um kit, sabe? Que vieram 4 livros, e esse aqui foi um dos livros que fez parte do kit. Inclusive tem vlog aqui no canal, vou deixar aqui linkado nos cards dessa conferência, do que eu achei, e mostrando também os livros que eu recebi. Inclusive vale muito a pena participar das conferências. Foi justamente uma conferência que falava sobre essa relação das mulheres com a palavra, e nos encorajava a estudar mais a Bíblia, a entender com mais profundidade o texto bíblico, e é justamente o objetivo desse livro nos encorajar a estudar a Bíblia e fazer esse estudo da maneira certa. Então eu sei, sabe, do potencial que esse livro tem. Pelo que eu ouvi nas palestras e pelo que eu comecei a ler na primeira vez, eu sei que esse livro é muito importante, eu sei que ele tem muito a agregar pra gente. Eu ouvi muitas pessoas que são referência de estudo da Bíblia falando a respeito dele também. Então eu tô bem empolgada para essa leitura e quero compartilhar aqui com vocês esse momento, os meus aprendizados, o que eu vou extrair dessa leitura e também a minha opinião final. Quem sai desse livro vai parar aí na sua listinha de leitura também. Ele é uma das metas, né, que eu tracei no início do ano, como eu falei pra vocês, e agora finalmente, já estamos aí em setembro, vou tirar essa meta do papel. E eu acredito que esse não vai ser apenas um vídeo de vlog de leitura, né? Acredito que vai ser um study vlog também, porque consequentemente eu não vou só apenas ler esse livro, mas como ele é um livro que fala sobre como nós podemos estudar a Bíblia, ele traz um método também para nos ajudar a estudar a Bíblia, eu vou colocar essas coisas em prática. Inclusive, no final dos capítulos tem algumas perguntinhas pra gente responder também. É um livro assim que você vai participar, que você não vai só refletir, mas vai colocar coisas em prática. Então, eu acredito que esse vai ser um vlog de leitura e um study vlog também, porque eu vou compartilhar um pouco desse processo de colocar as instruções do livro em prática também. Eu espero que vocês curtam bastante esse vlog. Inclusive, tirar um tempo semanal para estudar coisas relacionadas à Bíblia e à vida cristã é uma das minhas metas para esse final de ano. Não sei se você sabe, mas existem várias disciplinas espirituais, né? A Bíblia nos traz um pouco dessas disciplinas e alguns autores refletem sobre isso e teorizam essa questão das disciplinas espirituais. E o que né? O que são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais são hábitos que nós inserimos no nosso dia a dia e que têm como objetivo nos ajudar a não só buscar a Deus, mas também a nos fazer mais parecidas com Cristo. O grande objetivo das disciplinas espirituais é nos moldar segundo a Cristo, para que nós possamos viver como Ele, pensar como Ele, agir como Ele.
E as disciplinas espirituais são uma área, um tema que me chama muita atenção. Esse ano eu li um livro a respeito disso, que é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster, onde ele explica o que são as disciplinas espirituais e nos ajuda a colocar essas disciplinas em prática. Eu li um livro de ficção cristã também que abordava um pouco desse universo das disciplinas espirituais bem na prática, mas trazia teoria também. E eu tenho tentado inserir um pouco desse universo na minha vida cristã, sabe? Eu já pratico algumas dessas disciplinas espirituais. Por exemplo, existem várias disciplinas. A disciplina da leitura da Bíblia, a disciplina da meditação do texto bíblico, a disciplina da oração, tem a disciplina da solitude, que é você aprender a ficar em silêncio, né? E deixar que Deus fale com você, tentar se desconectar do mundo à sua volta. Tem a disciplina do jejum também, da mordomia, tem várias disciplinas. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal, deixa aí nos comentários se vocês quiserem. E tem também a disciplina do estudo, que é justamente você separar um tempo na sua rotina, não precisa ser necessariamente todos os dias, pode ser uma vez na semana, como você preferir, para você estudar a palavra e estudar temas relacionados à vida cristã também. A prática dessa disciplina é para que você estude de maneira mais profunda, sabe? Para que você realmente tenha um contato mais profundo com as Sagradas Escrituras, tenha contato com outros materiais que possam te ajudar a entender a Bíblia ou aqueles temas que você deseja estudar. É realmente estudar, sabe? Sentar, focar, estudar, quebrar a cabeça para entender mais a respeito da vida cristã, mais a respeito do texto bíblico, enfim. E esse é um hábito que eu quero inserir mais na minha rotina. Ano passado eu pratiquei muito essa disciplina, porque nós tínhamos aqui no canal o Study Bible, né, que era um grupo de estudo da Bíblia, e nós estudamos juntas aqui alguns livros, então eu consegui inserir bastante essa disciplina no ano passado na minha rotina. Toda semana eu separava um tempo para estudar de maneira mais profunda um livro da Bíblia, conferindo outros materiais, buscando outras fontes, estudando outros livros, ouvindo pregações sobre, podcast sobre, mas esse ano eu não fiz tanto isso. Eu tenho feito meu devocional todos os dias, né, leio a Bíblia todos os dias, mas eu não tenho separado momentos na minha rotina, sabe, para fazer esse estudo mais aprofundado, e eu tenho sentido muita falta. Eu faço esses estudos, principalmente em épocas que eu estou escrevendo os meus livros ou que eu estou estudando para algum livro que eu quero escrever. Então eu estou sempre estudando alguma coisa ou estou sempre lendo também, porque eu tenho o hábito da leitura na minha rotina, mas eu tenho sentido falta de inserir mais esse momento na minha rotina, sabe? Às vezes os meses passam de maneira tão corrida, né? A gente tenta dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente não consegue separar tempo para aquilo que nós desejamos fazer, para aquilo que nós sabemos que vai ser bom para nós, mas que nós ansiamos fazer. Eu tenho desejado fazer isso, inserir mais na minha rotina, e neste mês de setembro eu quero começar a fazer isso. E eu vou começar a construir esse hábito novo, né, de separar esse momento para a disciplina do estudo, justamente com esse livro da Mulheres da Palavra. Ele é um livro curto, tem 10 capítulos, é um livro pequenininho, tem menos de 200 páginas, então eu vou me esforçar nas próximas semanas para poder parar um tempinho diário para sentar aqui na minha mesa e passar um tempo de qualidade estudando esse livro e aplicando também no texto bíblico as dicas que eu aprendi aqui. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês e eu espero que vocês não só conheçam o livro, mas fiquem encorajadas também a conhecer mais as disciplinas espirituais, principalmente a disciplina do estudo, e quem saiba esse vlog te encoraja a praticar aí uma das disciplinas espirituais também. Bom, realeza, esse é o sumário de Mulheres da Palavra. Perceba que os capítulos são pequenininhos, né? São curtos, tem em média aí umas 20 páginas, por aí assim, né? Em torno, mais ou menos 15 a 20 páginas. São 9 capítulos, aí nós temos a introdução, a conclusão. A minha ideia é ler, em média, um capítulo por dia, então a minha ideia ia terminar em 10, 11 dias, e eu vou vlogar tudo para compartilhar um pouquinho dessa leitura com vocês. E eu acredito que esse não vai ser apenas um vlog de leitura, como vocês estão acostumadas a ver por aqui, mas vai ser um pouquinho de study vlog também, porque vai ser impossível ler este livro e não estar estudando, né? Eu vou ler, não apenas fazer uma leitura corrida, sabe, do texto, mas eu quero ir estudando capítulo por capítulo e praticando também, porque eu tenho muita vontade de utilizar o método indutivo, que é um método que a Jen Wicken apresenta pra gente aqui nesse livro, para estudar a Bíblia, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo e vai sugerir um método de estudo. Então, eu tô muito empolgada para começar a praticar também. Então, eu vou tentar estudar esse livro mesmo e vou compartilhar toda a minha experiência aqui com vocês.
Olha que bacana, Realeza. Ao fim já da introdução, nós temos essa sessão aqui com questionamentos que nos fazem refletir sobre as nossas dificuldades em relação ao estudo da Bíblia, né? Se nós já tivemos experiência com o estudo bíblico, se nós sabemos, né, se nós estamos cientes da importância do estudo bíblico, se nós já tivemos contato com heresias, né, que dificultaram o nosso estudo, enfim, umas questões bem legais. Já parei aqui um minutinho para refletir sobre cada uma delas. São questões muito interessantes que nos fazem alinhar o nosso coração com o propósito do livro, que é justamente apresentar para a gente um método, né, de estudo bíblico, para a gente compreender a Bíblia como um todo e não de maneira fragmentada, que acontece muito. E também nos faz refletir sobre as dificuldades que nós já enfrentamos, as dificuldades que nós temos agora e como nós podemos já nos propor a enfrentar essas dificuldades. É bem bacana. Inclusive, na introdução, a autora, né, que é a Jen Wilkin, ela apresenta algumas das dificuldades que ela encontrou em relação ao estudo bíblico e eu me identifiquei muito. Ela explica que ela cresceu, né, na igreja, passou por várias igrejas durante a infância, e ela conhecia o evangelho, conhecia a Bíblia, mas conhecia muito de maneira fragmentada, e foi só na vida adulta, quando ela se tornou esposa e mãe, que ela começou a identificar isso, né, esse conhecimento fragmentado, e quanto isso a prejudicava de entender a Bíblia como um todo. E eu me identifiquei muito também, porque eu cresci na igreja, cresci aprendendo, fazendo parte da EBD, aprendendo versículo, tudo mais, mas ainda assim tinha uma visão bem fragmentada da Bíblia, sabe? Foi apenas há alguns 3 anos atrás que eu comecei a realmente estudar a Bíblia, a ler a Bíblia como um todo, e tenho aprendido a vencer essa fragmentação aí. Então eu já me identifiquei, tô gostando bastante da leitura, e vou aproveitar que tá fluindo aqui e já ler o primeiro capítulo. Bom, tô aqui preenchendo as minhas informações sobre o livro Mulheres da Palavra num planner online aqui no Notion. Tô usando esse planner novo aqui para anotar todas as informações do livro e também um pouquinho das minhas impressões, da leitura, dos meus pensamentos. Eu não quero apenas ler, eu quero também guardar aquilo que eu tenho aprendido. Então, para isso, eu tô usando esse planner, que eu compartilhei um pouquinho mais sobre ele no último vlog que saiu aqui no canal. Fala, Realeza! Hoje já é quinta-feira, tô aqui na minha mesa de novo, já peguei meu cafezinho, tô aqui com um livrinho. Hoje eu já vou ler o 3º capítulo e agora eu já entro na parte do método. Como eu falei pra vocês, a Diana apresenta pra gente um método bom, saudável e construtivo para nós estudarmos a Bíblia, para nós construirmos um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras. E já aqui no capítulo 3 ela começa a introduzir, né, a falar especificamente sobre o método. No finalzinho do capítulo 2 ela já apresenta ele pra gente. Ela apresenta esse método a partir de 5 tópicos. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, espera aí. A Jen chama o método dela de 5 P's do estudo consistente. É o estudo com propósito, com perspectiva, com paciência, processo e preces, né? Por isso aí 5 P's. E agora no próximo capítulo, que é o capítulo 3 ela já vai mostrar pra gente o primeiro tópico, que é o estude com propósito. Então, já tô aqui pronta para mais um dia de estudo, de reflexão e de aprendizado. E hoje, preciso mostrar para vocês, antes de começar, eu fui na papelaria para resolver algumas coisas e eu não resisti, né? Eu amo papelaria, gente. Não sei se tem... Será que tem mais alguém que ama papelaria aí? Comenta aí nos comentários, mas eu amo, não posso nem ir, eu preciso evitar, porque quando eu vou, eu fico muito tentada a comprar mais algumas coisinhas de papelaria. E dessa vez não resisti, comprei esses 2 marca-textos aqui. Essa é a minha marca favorita de marca-textos, a Cis. Eu gosto muito dela e gosto muito da Faber-Castell também, mas eu gosto especialmente dessa daqui,
porque ela não transpassa na Bíblia, o tomzinho pastel é muito levinho, então não marca a Bíblia, fica muito bonito também, visualmente falando, né, de maneira estética, mas ele é muito bom de usar, a pontinha é macia, então eu curto muito usar. Aproveitei para comprar um pacotinho de post-it também, porque eu gosto desses post-its que são quadradinhos assim, ó, que cabe na Bíblia direitinho na lateral, e o meu já tá acabando, agora desse formato eu só tenho essas duas cores, o resto eu já gastei tudo. Então aproveitei para comprar esse daqui. Eu queria ter comprado mais em tom pastel, mas não tinha. E aí, pra não ficar sem, eu trouxe esse mesmo. E, gente, tá caro, foi R$7,30. Da última vez que eu comprei, no início do ano, era 3 e pouco, quase R$4. A inflação chegou até aqui no post-it, gente. Mas tá bom. Agora eu vou focar, parar de conversar com vocês pra fazer a leitura do capítulo de hoje. Depois eu volto pra compartilhar um pouquinho com vocês do que eu aprendi até aqui. Bom, realeza, tô aqui estudando já tem um tempinho, já tem mais de 1 hora, e eu já fiz a leitura do capítulo. Hoje eu li o capítulo 3, como mostrei pra vocês, é o capítulo Estude com Propósito. Nesse capítulo a autora já traz pra gente o primeiro tópico do método dela de estudo, né? E ela fala sobre o que é esse propósito. E eu fiz a leitura do capítulo, e no final do capítulo, assim como eu mostrei pra vocês já no vlog, cada capítulo tem uma série de questões, né, pra gente praticar, pra gente pensar, e esse tem alguns exercícios já do que ela propõe nesse capítulo com o propósito, e eu aproveitei aqui pra fazer, e eu registrei esses exercícios no Notion aqui. Eu mostrei pra vocês que eu tô utilizando um sistema de organização novo, né, inclusive saiu um vlog semana passada aqui no canal que eu compartilhei como que eu tô fazendo essa nova organização, e eu tô usando um template no Notion pra fazer essa nova organização, né, lá eu registro os livros que eu tô lendo, os que eu já li, e além de fazer esse controle das leituras, eu consigo anotar, né, tudo que eu tenho aprendido, o que eu acho de mais interessante, fazer notas, né, a respeito do livro e também registrar as passagens do livro, trechos dos livros que chamaram mais minha atenção. E eu tô gostando muito desse método porque me ajuda a registrar e a manter ali registrado o que eu aprendi. Às vezes a gente lê tanta coisa, né, que acaba ficando solto na nossa mente. Então ter esse controle tem me ajudado bastante, não só a fixar aquilo que eu li, a guardar aquilo que eu li, mas ter também um lugar acessível essas anotações, esses aprendizados, o que é fundamental para o meu trabalho, né, para escrever, para produzir conteúdo e para minha rotina diária também. E outra coisa legal é separar esse tempo para realmente parar para analisar, para questionar, para pensar aquilo que foi lido, sabe? Tô gostando disso porque faz a gente aprender mais. É diferente de você às vezes pegar um livro, simplesmente ler, legal, deixar o livro ali e depois ir fazer outra coisa, acaba se perdendo muito do conteúdo. Enfim, então tô gostando muito desse processo, tem sido muito produtivo pra mim, tá me ajudando a fixar melhor. E hoje, nesse primeiro capítulo, ela falou sobre ler com propósito. Não só ter propósito ao ler, porque quando a gente tem propósito para fazer uma coisa, você consegue ser mais constante, né? Inclusive, quero compartilhar uma frase aqui que eu achei muito interessante e é válida para tudo na vida. E eu tô sempre falando sobre vida devocional aqui, sobre constância, né? Sobre nós vencermos as nossas dificuldades. E olha como que essa frase faz todo sentido e nos ajuda a ter propósito e motivação para fazer tudo que a gente precisa fazer. Seja construir um hábito novo, seja estudar mais a Bíblia, seja ter a nossa vida, seja construir a nossa vida devocional. Me embolei toda aqui. Presta atenção nessa frase. Todo bom esforço deve ser feito com um propósito. Sem um senso claro de propósito, nossos esforços para fazer algo bom podem fracassar. Ou seja, se você não tem propósito, mesmo que você queira fazer algo novo, mesmo que você saiba que aquilo é importante, você pode acabar fracassando, desistindo daquele hábito novo, daquilo que você deseja fazer, porque você não tem propósito. Mas, com um propósito claro, somos muito mais propensas a perseverar. Certamente, isso é verdade em relação a desenvolver conhecimento bíblico. Esse desenvolvimento demanda esforço, mas manter uma clara noção de propósito nos sustenta em nosso trabalho. Ou seja, se você deseja estudar mais a Bíblia, ter conhecimento a respeito da Bíblia, é preciso ter um propósito bem estabelecido, um propósito que te mantenha constante, que te ajude a lidar com os desafios que vão surgir nessa jornada. E isso não é só para o conhecimento bíblico, é para tudo na vida, né? Por exemplo, se você quer construir o hábito da vida devocional, você tem que ter propósito, senão você vai desistir na sua jornada. E isso é válido para a nossa vida de profissional, ministerial, para todas as áreas. E é muito importante a gente ter bem estabelecido
na mente da gente o propósito por que nós fazemos isso. E ela apresenta nesse capítulo qual é o propósito que deve nos mover em relação ao conhecimento da Bíblia. E para isso ela explica que a Bíblia é um livro que nos conta uma história principal, a história do reino e do governo de Deus. E para nos contar essa história principal, ela perpassa por 4 temas fundamentais: o tema da criação, o tema da queda do homem, o tema da redenção e da restauração. E ela vai mostrando pra gente ao longo desse capítulo, que é super curtinho, mas que é muito profundo, nos ensina muito, como que a Bíblia traz essa narrativa principal, que é essa história a respeito do reino de Deus, do poder de Deus, abordando esses 4 pontos: da queda, da criação, da queda, da redenção e da restauração. E ela vai mostrando como que todos os 66 livros da Bíblia mostram essa história pra gente através de histórias menores, através de histórias maiores, mas todas as histórias convergem para essa história principal. E que ao ler e estudar a Bíblia, a gente precisa ter como foco entender essa história principal. Achei esse capítulo muito interessante. Não vou ficar falando muito, né? Senão o vlog vai ficar enorme. Eu vou entregar todo o conteúdo do livro pra vocês no vlog, assim não vale. Mas fica aqui a minha empolgação pra vocês verem como que é bacana, como que o livro é muito interessante. E ao longo de todos os capítulos ela vai interligando, ela vai apresentando os 5 P's, né, pra gente colocar em prática. E já nesse capítulo aqui, ela já nos deu alguns exercícios pra gente entender, identificar o que é essa história principal e também para a gente identificar os 4 temas da criação, da queda, redenção e restauração em outras histórias menores. Ela nos faz lembrar de história, ela nos pede, né, nos desafia a lembrar de outras histórias bíblicas em que a gente encontra esses temas principais que fazem parte da história principal, mas que vão se apresentando em todos os livros, sabe? E foi bem desafiador identificar, e ela realmente fala que é desafiador identificar no começo, mas que a gente vai construindo essa perspectiva mais ampla a respeito do texto bíblico à medida em que a gente vai se disciplinando, se focando a observar isso e tudo mais. Então foi bem desafiador identificar agora para responder o desafio do capítulo, mas curti, acho que eu identifiquei direitinho. Mas agora eu vou realmente ampliar a minha visão a respeito do texto bíblico e vou passar a ler a Bíblia sempre que eu ler cada livro ali, tentando identificar a história principal. O exercício é esse, é entender como que tal capítulo, como que a história de tal personagem se conecta com a história sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus, como que essa história se conecta com a história principal, que é nos mostrar o Senhor e nos mostrar, né, como que a história está ligada, como que Deus é revelado em cada capítulo, como que o plano de redenção através de Cristo e de restauração que a gente vê acontecer nitidamente no Novo Testamento, nos é revelado desde lá de Gênesis, desde o capítulo 3 de Gênesis. Então é um exercício difícil, mas super importante. Eu tô super empolgada aqui para continuar nessa jornada e continuar ampliando a minha visão para construir um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras. Agora eu vou continuar registrando mais algumas coisas de informação sobre a minha leitura de hoje, para preencher aqui a minha tabelinha direitinho do meu template aqui de organização de leitura. E é isso. Amanhã eu volto para compartilhar um pouquinho mais da minha leitura com vocês. Fala realeza, hoje é sexta-feira, tem um vídeo ali renderizando, daqui a pouco ele vai pro canal e eu já estou prontinha aqui, já terminei meus trabalhos do dia, já estamos no finalzinho da tarde, então já tô prontinha aqui para começar mais um dia de estudos, mas confesso que hoje é o 4º dia de estudos, né? Mas confesso que está sendo o mais difícil dentre esses 4 dias, porque hoje eu já estou cansada, sabe? Que já estou na reta final da semana, né? Já estou um pouquinho cansada, meu corpo já está querendo um descanso, mas vou me esforçar para focar aqui e zelar por esse hábito que para mim é muito importante. Olha que bacana, realeza. Esse é um capítulo, mais um capítulo que fala sobre o método, né, da autora. E nesse capítulo nós conhecemos o próximo P, que é o perspectiva. E aqui, nesse parágrafo, a autora fala sobre a importância de nós compreendermos as características de cada livro da Bíblia. Porque, como eu disse para vocês, né, na leitura de ontem, a Bíblia traz uma história principal, né? Ela fala sobre o reino e o governo de Deus. Mas além dessa história principal que é contada de Gênesis a Apocalipse e que a gente precisa aprender a identificar e que ela perpassa por todos os capítulos,
quer dizer que ela perpassa por todos os livros, cada livro, cada um dos 66 livros da Bíblia é único e cada um deles tem sua própria história, tem suas próprias características, tem sua própria perspectiva histórica e cultural. E entender esses elementos singulares é essencial para a gente entender o todo também e a história principal. E aqui me faz lembrar de algo muito importante. Eu tô sempre falando para vocês sobre a importância, né, da gente pesquisar a questão de autoria, a data de cada livro na hora de estudar um livro bíblico e até mesmo na hora do devocional. E esse capítulo aqui já começa falando exatamente sobre a importância disso. Então, fica aí reafirmado para mim e para você. Vou voltar agora aqui pro meu estudo. Realeza, dei uma pausa aqui nos meus estudos para você dar uma paradinha nesse vlog e ler esse trechinho que tá marcado aqui. Não só o trechinho que tá marcado em rosa, mas todo esse parágrafo. Leia. Leia porque eu tenho certeza que isso vai te encorajar a investir na sua vida de estudo, construção do conhecimento bíblico e vai te dar também aquele respiro e aquela paz que você precisa para poder perseverar nessa jornada, porque a gente sabe que precisa ter paciência, né? O capítulo que eu estou lendo justamente agora é sobre estude com paciência. E a autora fala um pouquinho sobre os desafios que nós mulheres encontramos para separar tempo na nossa rotina e meio aos nossos afazeres para construir o nosso conhecimento bíblico. Essa jornada não é fácil, mas ela traz aqui uma mensagem de encorajamento para nós. Então eu te convido a parar um pouquinho esse vlog e ler esse trechinho aqui. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro. Ontem eu comecei a ler o capítulo 8, só que eu vi que o capítulo 8 é a parte de começar a juntar todos os P's, né, que a Diane apresenta pra gente, todos os P's que representam algumas ferramentas pra gente fazer o estudo bíblico. E ela não só vai juntar tudo e explicar como que eles estão envolvidos nesse capítulo, como começa a parte mais prática ainda do livro, né? Já tinha comentado pra vocês que esse livro tem bastante parte prática, mas agora é hora de colocar a mão na massa. E aí eu fui um pouco pega de surpresa, porque eu não imaginei que ia ser tão prático assim esse capítulo, então eu não tinha tudo preparadinho para começar o estudo, mas já me organizei aqui e hoje vou começar o estudo. E para começar o estudo eu preciso desses materiais aqui. Para começar eu preciso de uma cópia do texto impressa com espaço, né? Perceba que tem espaço nas laterais, espaço entre os versículos para poder ler, fazer anotações de acordo com o que ela sugere no método. Preciso também de marca-texto, vou pegar 2 aqui, ela fala um só, mas eu vou pegar 2, os mesmos que eu estou usando para o livro. Caneta e lapiseira, que eu prefiro utilizar lapiseira. Ela fala também pra gente separar canetas coloridas ou lápis de cor, então tem caneta aqui, tem lápis de cor ali.
E ela pede pra gente separar também um caderno ou fichário para as anotações. Eu não vou separar um caderno só para isso, eu vou registrar as minhas notas lá no Notion, porque eu ganho muito mais tempo digitando do que escrevendo. Eu gosto de escrever, mas dói muito a minha mão escrever e eu demoro muito para escrever. Então, para otimizar um pouco do meu tempo aqui, não que eu queira que o meu estudo seja rápido, mas para ganhar um pouco de tempo eu vou digitar dessa vez. E depois eu vou ver o que eu faço, se eu compro um caderno para esse momento dos estudos indutivos ou mesmo se eu continuo fazendo as anotações no Notion, porque simplesmente o ato de registrar, dizem que registrar no papel ajuda muito, né? Mas o simples ato de registrar, seja no papel ou mesmo online, me ajuda muito também. Bom, gente, eu vou começar a tentar praticar aqui então, vou ser guiada pelo capítulo 8 e vamos ver se vai dar certo. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa, não sei se eu vou conseguir dar conta de aplicar tudo que eu aprendi. Sinto que eu vou ter que ficar conferindo o livro algumas vezes mais, mas tô bem empolgada. Depois eu compartilho com vocês como foi. Bom, Realeza, eu já terminei os 2 primeiros pontos, que é procurar pelo propósito do livro, de acordo com a história geral da Bíblia, e também a perspectiva, que é fazer algumas perguntinhas arqueológicas para compreender quem escreveu o livro, quem está por trás do livro, qual foi a data de escrita, né? Quem é o público original, enfim. E agora eu vou para o ponto 3, que é o ponto da compreensão, interpretação e aplicação. E agora eu vou trabalhar com um texto impresso, né, que eu imprimi aqui, vou trabalhar com essa folha e vou fazer uma leitura minuciosa para tentar observar o texto, não como uma pessoa que vive no século XXI, mas sim como um ouvinte, alguém que recebeu essa carta, essa epístola, quando ela foi escrita aproximadamente em 49 depois de Cristo, o que um leitor ou um ouvinte original observou, se atentou, conseguiu aprender da leitura dessa carta ou mesmo de ouvir as palavras dessa carta. É isso que eu vou tentar fazer, me colocar no lugar do leitor original. Bom, gente, hoje é sexta-feira, já são quase 5 e pouca da tarde, vou aproveitar que tá friozinho lá fora e que eu já acabei minhas responsabilidades de hoje para estudar mais um pouquinho. Eu tô praticando o método indutivo bem por partes mesmo, para ir pegando o jeitinho, então eu fiz um pouquinho ontem, vou fazer mais um pouquinho hoje. Hoje eu já fiz algumas leituras a mais, né? Eu tô estudando o livro de Tiago, como a autora sugere, e ela nos incentiva a ler o livro várias vezes antes de começar a colocar o método em prática em si, né? Antes da gente rabiscar o texto, ela nos encoraja a ler várias vezes. E eu já fiz algumas leituras, inclusive em versões diferentes. E agora eu vou para a parte mais de rabiscar mais o texto. Já fiz algumas coisas aqui, mas vou fazer mais algumas etapas já, porque eu já tô
na parte do processo, né? Ela sugere para nós 5 P's: o P do propósito, da perspectiva, do processo, da paciência e das preces. E agora eu tô nesse do processo, que é o mais complexo mesmo, que é a hora de colocar a mão na massa e de procurar ler o texto, observar, compreender, para tirar depois a interpretação e a aplicação para nossa parte prática. É a hora realmente de colocar a mão na massa. Os outros P's, o P da perspectiva também coloca a mão na massa, né, que é a hora de fazer algumas pesquisas e tal, mas esse P do processo é o mais desafiador e é ele que eu vou colocar em prática agora. Fala, realeza! Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro, e eu voltei aqui para atualizar vocês quanto à minha leitura e estudo do livro Mulheres da Palavra. Como vocês viram, nos últimos dias eu dediquei 1 hora por dia para fazer a leitura e o estudo desse livro, e agora já tem quase 2 semanas que eu estou aí nessa jornada e eu consegui concluir a leitura do livro e começar a colocar em prática o método indutivo. E agora eu queria compartilhar uma opinião geral a respeito do livro e do método aqui com vocês. Quando eu terminei a leitura do livro, e eu terminei a leitura no sábado, a minha sensação foi de que a minha cabeça tinha explodido, sabe? Apesar do livro ser pequeno, ter pouco mais ali de 190 páginas, ele é muito denso em conteúdo, é muito rico em informações, e eu tenho a leve sensação de que eu vou levar um tempo ainda para digerir tudo que eu aprendi, e que eu vou levar um tempo ainda maior para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi também. Porque a autora traz várias informações a respeito da Bíblia, do processo de estudo bíblico e várias informações interessantes que nos fazem repensar os métodos que nós já utilizamos e as próprias maneiras como nós já olhamos para a Bíblia. São tantas informações interessantes que com certeza eu vou continuar pensando a respeito delas ao longo do tempo, sabe? E vou ter oportunidade para ir colocando em prática também tudo que eu aprendi aqui. Então o livro é muito rico em conteúdo, traz muitas reflexões interessantes e ele nos chama a atenção para a maneira como nós às vezes preferimos ir até a Bíblia pelo caminho mais fácil, sabe? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas vezes a gente prefere seguir um caminho mais fácil de estudo, de leitura da Bíblia, porque a gente teme aquilo que é mais difícil, a gente teme seguir um método, porque nós muitas vezes nos sentimos incapazes de utilizar um método ou porque o método dá trabalho demais e a gente prefere seguir um caminho que seja mais fácil. E ao decorrer do livro, a autora está sempre nos chamando a atenção para isso, nos mostrando que a gente precisa, sim, vencer as nossas limitações, vencer essa mania de seguir o caminho mais fácil e desbravar um caminho mais difícil, mas que tenha um método seguro. E ao longo do livro, ela apresenta para a gente um método que é saudável, que é mais seguro. É claro que ela não comete o erro de dizer que apenas o método que ela apresenta é válido, mas ela realmente apresenta uma sugestão de método para nos ajudar a desbravar a Bíblia e a entendê-la por nós mesmas, sabe? Podendo, é claro, consultar outras fontes, podendo, é claro, fazer uso de outros materiais, mas o tempo todo nos encorajando a construir essa autonomia de ler o texto bíblico, interpretar por nós mesmas e só a partir daí fazer comparações com outros materiais de homens e mulheres que produzem teologia há muito tempo. É muito interessante esse encorajamento que ela traz e é muito importante a gente parar para pensar nisso e se mover em direção a isso também. Então eu quero deixar claro aqui que eu curti muito a leitura, aprendi muito com ela e como eu disse para vocês, a sensação é de que a minha cabeça explodiu. Inclusive eu compartilhei um pouquinho disso, compartilhei todo esse processo de estudo com vocês lá no Instagram e a sensação que eu tive foi essa mesmo, sabe? Muita informação e a minha mente parece que vai levar muito tempo para processar tudo que eu aprendi e colocar em prática também. Quanto ao método que ela apresenta ao longo do livro, eu achei super válido, super interessante. Algumas coisas do método eu já praticava, como por exemplo, eu sempre fazer uma pesquisa a respeito do livro que eu estou lendo em si, quem foi o autor, quando que ele foi escrito, com qual propósito, quem foram os primeiros destinatários, enfim, ela chama isso de perguntas arqueológicas. Isso é algo que eu já faço há algum tempo. Alguns outros passos eu já praticava também, mas um dos passos que ela traz, que é o mais importante de todos, ao meu ver, que é a parte do processo, né, que é a parte de compreender, interpretar o texto e aplicar, ela apresenta pra gente uma sugestão de atividades para serem feitas nesse processo que são muito mais densas do que eu já praticava antes, então eu achei muito interessante. É claro que em alguns momentos eu senti uma certa angústia pensando, será que eu vou ser capaz de colocar o método em prática? Porque ele tem várias etapas e algumas etapas são mais fáceis, mas outras são mais desafiadoras, são mais difíceis. E eu me senti
angustiada em alguns momentos, pensando, será que eu vou dar conta? Será que no dia a dia eu vou realmente ser capaz de fazer? Será que eu vou conseguir me familiarizar com o método? Mas à medida que eu comecei a colocar em prática, e existe um capítulo no livro, que é o capítulo 8, onde ela reúne todas as etapas do método e nos encoraja a fazer um estudo do livro de Tiago, utilizando o método que ela sugere, eu comecei a colocar em prática, bem de pouquinho a pouquinho, cada dia eu fazia um pouquinho, né? Assim como ela mesma sugere, ela fala pra gente ir no nosso próprio ritmo, para aquilo que cabe na nossa rotina, para que a gente se familiarize com o método e não fique apavorada. Eu segui esse conselho dela e à medida em que eu fui colocando em prática um pouquinho de cada vez, eu fui me familiarizando com o método e aí aquela angústia foi diminuindo, sabe? Porque eu fui conhecendo um pouco mais as etapas na prática e fui vendo que não era tão difícil assim quanto eu pensava. É claro que a essa altura do campeonato, eu comecei a praticar só na quinta-feira o método, eu ainda não sou uma especialista e ainda não me familiarizei totalmente com o método, mas eu já consegui dar alguns passos bem significativos e a minha intenção é continuar conhecendo o método, continuar testando, praticando nos meus momentos de estudo bíblico, para que eu realmente conheça o método e até mesmo para ver se ele vai funcionar para mim, né? Existem muitos outros métodos também e eu quero conhecê-los de pouco a pouco. Pra gente encerrar o vlog, então, para ele não ficar gigante, eu quero destacar que, no geral, a minha experiência de leitura do livro foi maravilhosa. Eu curti muito a leitura e todo o processo de aprendizado que eu tive com ele. Como eu disse pra vocês, eu vou levar um tempão pra digerir tudo isso e pra realmente colocar em prática tudo que eu aprendi, mas foi muito gostoso, foi muito desafiador e foi muito legal acompanhar a montanha-russa de emoções também, sabe? O encorajamento em alguns momentos, a emoção de estar aprendendo algo novo, a angústia de pensar que eu não vou ser capaz de colocar aquilo em prática, a felicidade de perceber as pequenas conquistas e avanços à medida em que eu fui colocando em prática. Então, foi muito gostoso e foi gostoso compartilhar isso com vocês também. E eu espero continuar inserindo esse momento de estudos na minha rotina. É claro que nas próximas semanas eu não vou continuar separando o tempo de 1 hora todos os dias para ter esse momento de estudo, porque fica inviável, né? Como eu comentei com vocês lá no Instagram, eu já separo o tempo de devocional, que já toma uma parte da minha manhã, então fica difícil separar 1 hora todos os dias para tirar esse momento de estudo. Mas é claro que eu não vou abrir mão desse hábito que eu estou construindo. Eu vou inseri-lo na minha rotina de maneira mais leve, talvez 2 ou 3 vezes por semana, de 1 a 1h30 por dia, né? Dentro desses 2 ou 3 dias que eu fizer. E por que eu comecei fazendo todos os dias dentro desse período de leitura do livro? Porque para você construir um hábito novo, o ideal é que você faça esse hábito repetidas vezes, sabe? Inclusive, alguns estudiosos explicam que a gente leva em média de 21 dias a 60 dias para construir um hábito. E que se a gente insere esse hábito na nossa rotina, fazendo ele repetidas vezes em vários dias seguidos, né, dentro desse prazo aí de 21 a 60 dias, fica muito mais fácil do nosso cérebro se acostumar com esse hábito e dele se tornar algo recorrente, algo comum na nossa rotina. Então eu preferi começar inserindo a disciplina de maneira mais intensa, separando um tempo diário para esse momento. E agora que eu já me acostumei, agora que eu já peguei o prazer, o gosto desse hábito, eu vou inseri-lo na minha rotina de maneira menor, de maneira mais leve, que eu vou conseguir manter com o tempo. E é claro, se surgir a oportunidade de fazer mais vezes na semana, se couber, sem ficar pesado, sem ficar sobrecarregado, eu vou inserindo também. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais desse hábito novo, né, da minha prática da disciplina do estudo, deixa aí nos comentários, porque eu posso trazer mais vlogs assim aqui pra vocês. Se vocês curtiram esse vlog de leitura / study vlog, me conta aí também que eu posso trazer de outros livros. E se vocês tiverem uma sugestão de livro aí pra eu estudar, pra trazer aqui em vlog, também deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer considerar aí a sua opinião, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vlog, não esqueça de curtir, deixar aí o seu comentário, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!